microfone, Clóvis. Falei que ia fazer. São o nosso trabalho aí. Sem eles a gente não teria, com esse pequeno grupo, né? Sem os diretores que encontramos, sem os funcionários que encontramos aqui, certamente a gente não teria conseguido fazer nesse curto espaço de tempo aquilo que nós fizemos. E sem também vocês vigiando, fiscalizando, cobrando. Então é uma tarefa importante que fizemos e é uma oportunidade da gente agradecer a todo o pessoal que a gente encontrou, um pessoal generoso, um pessoal dedicado, um pessoal competente, entendeu a nossa proposta, vestiu a camisa da nossa proposta e junto com essa turma de São Paulo, que vem nos ajudando há muito tempo, a gente conseguiu, acho que modéstia à parte, cumprir de forma digna e de forma competente aquela tarefa que o povo do Brasil nos confiou durante esse tempo, o tempo que nos foi permitido. Está conosco também o companheiro Eduardo Jorge, cadê ele? O deputado Eduardo Jorge, que é um companheiro que é daqueles amigos que está presente em todas as horas de alegria, das horas de tristeza, e é um companheiro que realmente é muito importante a sua amizade, a sua confiança, a sua companhia. Queríamos tê-lo aqui mais perto de nós. Bom, o que é que vocês querem saber? Tudo? Bom, contar um pouco, né? Hein? A senhora que pediu, ele que mandou. Não, eu não pedi. Eu não pedi. Olha, vocês vêm acompanhando, né, alguns dias atrás, uma verdadeira guerra pela imprensa, pela mídia, em que se jogavam notícias, informações, procurando me intrigar com o presidente, me intrigar com o governo. Até que culminou com essas matérias de hoje, sobretudo aquela manchete do Estado de São Paulo, que dizia com todas as letras que o ministro da Casa Civil estava pedindo a saída da ministra Erundina. E antes atrás havia, portanto, aquela situação constrangedora. E antes dela, quando da indicação do ministro da Fazenda, com a qual nós não concordamos e dissemos isso com todas as letras pela imprensa, num ato do qual eu participei lá no Rio de Janeiro. Portanto, quando eu quero dizer as coisas, eu não mando dizer, eu não falo em minhas palavras, mas eu costumo dizer aquilo que eu penso, e eu não falo nunca de coisas que eu não tenho certeza absoluta de que eu acredito nelas e de que eu posso provar alguma coisa que eu possa denunciar em relação a alguém. Então, a partir dali, eu senti que começou um movimento na corte, no âmbito mais próximo do presidente, de muita má vontade com as iniciativas da nossa área, com as medidas que propunhamos ao presidente e com uma má-fé muito clara em relação ao nosso trabalho. E, mais recentemente, essas denúncias não suficientemente esclarecidas quanto ao comportamento ético do ministro da Fazenda nos deixou ainda mais constrangidos, não só a mim, mas a outros companheiros do governo, e que nos colocou realmente a necessidade de nos posicionarmos publicamente pela necessidade que o governo viesse a público, dissesse toda a verdade, apurasse toda a verdade, e se eventualmente não se chegasse à conclusão sobre a inocência do ministro, não haveria outra alternativa senão tirá-lo do governo, porque é um governo que se construiu na base de um compromisso ético, de um compromisso moral, de um compromisso com as mudanças que começaram a acontecer e se colocaram como meta da sociedade brasileira, da nação, que era zelar pela ética na administração pública, no trato das coisas públicas, sobretudo em relação às pessoas que têm cargos públicos. E a partir daquele momento nós entendemos que houve uma brecha, houve uma rachadura no governo do ponto de vista de suspeição, de dúvidas muito sérias, muito profundas do comportamento ético do ministro da Fazenda. Mas como o Senado havia arguído o ministro e concluíra de que as respostas dele teriam sido satisfatórias, não assisti o depoimento dele, mas os líderes do governo com quem estive
disseram que as respostas do ministro foram convincentes. Nós entendemos que dava para ainda aguardar um tempo até que, havendo outras denúncias, outras suspeitas, haveria certamente a necessidade premente de apurar, de chegar inteiramente ao conhecimento público e, no limite, ter que substituir um ministro que já havia, quando a sua vinda ao governo, causado muito constrangimento, não só no âmbito interno do governo, para algumas pessoas do governo, para alguns setores do governo, mas para toda a sociedade que não entendeu a forma como se deu aquela substituição e por uma pessoa que tinha antecedentes comprometedores. Então, esse momento, para nós particularmente, e para outros companheiros do governo, foram situações que realmente complicaram as nossas relações com o núcleo central de poder, sobretudo os chamados ministros da casa, aqueles que têm uma relação mais direta com o presidente. Mas, independente disso, desde a minha primeira audiência com o presidente, no início de fevereiro, primeira despacho com ele, quando eu levei assuntos da minha pasta, e que eram assuntos graves e que mereciam um tratamento urgente e corajoso e rigoroso, eu encontrei da parte do presidente uma adesão, uma compreensão, né, uma valorização e uma preocupação com aquilo que eu levava, mas quando aquele assunto, como outros que vieram depois, eram colocados nas mãos do ministro da Casa Civil, era barrado, era engavetado, criavam-se 1000 exigências para poder dar encaminhamento, e o resultado é que assuntos importantes, medidas importantes eram proteladas 1, 2 meses. E, por exemplo, o caso dos cargos que foram criados a mais nos ministérios que foram reestruturados e que desobedeciam, não respeitavam os limites da lei 4.890, aliás, 8.490, que estabelecia a nova estrutura ministerial, mas estabelecia os limites da lei em termos de se poder transformar cargos, mas não se poder criar cargos. Então isso foi feito por decreto. Encontramos cerca de 9 a 10 ministérios já estruturados, com estruturas superdimensionadas, com cargos além daqueles que estavam previstos na lei, e fizemos um levantamento, e no início de fevereiro, mais ou menos dia 5 de fevereiro, no primeiro despacho com o presidente, mostramos: presidente, essa é uma medida grave, essa é uma situação ilegal, e isso pode trazer dificuldades para o senhor na relação com o Congresso e na relação com o próprio Judiciário, com o próprio Tribunal de Contas, já que está havendo um claro desrespeito à Lei 8.490. E seguramos todos os outros ministérios que ainda estavam por ser reestruturados e fizemos uma consulta formal à Casa Civil e à Advocacia Geral da República para que nos informassem, porque estávamos também sendo pressionados pelos prazos da lei, que estabeleciam até hoje, 19 de maio, para concluirmos os decretos de reestruturação dos ministérios, e nós não demos andamento a essas propostas de reestruturação, porque estávamos a depender de uma decisão da Casa Civil, que até hoje não veio, ou quando veio ontem, foi com uma proposta de solução diferente daquela que propusemos ao presidente. A nossa proposta é que houvessem cortes daqueles cargos a mais que haviam sido criados por decreto para aqueles ministérios que já haviam sido estruturados, e para aqueles que ainda estavam por se estruturar, pudesse fazer uma redistribuição desses cargos, e aqueles ministérios que haviam sido criados, novos, como o Ministério da Indústria e do Comércio, como o Ministério com a CEPLAN, uns 2 ou 3 ministérios, um acréscimo que tinha sido feito ao Ministério da Integração Social, da Integração Regional. Então, novos ministérios ou novos órgãos que foram criados pela lei poderiam justificar um projeto de lei pedindo a criação desses cargos, enquanto que os demais teriam que redimensionar as suas estruturas, havendo cortes para poder enquadrar aquelas estruturas aos limites da lei 8.000. De uma certa forma, se o Senado, se o Congresso não fosse atento,
poderia engolir aquela proposta, e uma proposta que não só não consolidava a situação anterior e que comprometia a imagem do presidente, criando uma situação de responsabilidade para ele do ponto de vista legal. Como? Não, não foi a gota, porque havia muitas outras gotas d'água. Precisa perguntar para o presidente se foi a gota d'água para ele, porque eu não pedi demissão, foi ele que me demitiu. Porque eu queria que ficasse claro por qual opção o presidente estava fazendo na composição do seu governo. E agora ficou claro a opção que ele fez. O governo agora tem a cara do Argrives e tem a cara do Eliseu Rezende. Infelizmente, não queríamos isso. Queríamos um governo que correspondesse à cara que o povo deu a ele quando foi às ruas pelo impeachment. E infelizmente essa não é a cara e, consequentemente, nós não vamos ser coniventes, nós não iríamos transigir minimamente com aqueles compromissos e aquelas razões pelas quais viemos. E certamente não de forma pouco confortável, não era situação confortável, deixamos nossas famílias, os companheiros aqui têm famílias, morando aqui em repúblicas, deixando filhos e mulheres em casa e vieram para cá não para ganhar dinheiro, porque vocês sabem o salário que se paga aqui, mas vieram porque tem um compromisso e eu quero agradecer a esses companheiros a solidariedade deles vindo comigo para essa tarefa e não nos arrependemos de ter vindo aqui, mas esse momento é decisivo para deixar muito claro quais são os nossos compromissos, o que nós pensamos sobre o país, o que nós pensamos sobre esse governo, um governo de coalizão, um governo plural e que exclui um setor dele, ou pelo menos me exclui como representante de um desses setores, que tem compromisso com a ética, que tem compromisso com a transparência, com a democracia e que não faz concessões de princípios. Outros casos que também serviram para me indispor com aqueles que fazem intriga na casa do presidente ou na corte do presidente, como o caso da substituição de liquidantes. A SAF é responsável pelas liquidações das empresas que foram desmontadas na época do Collor. E há liquidantes de empresas que ainda são da época do Collor. E numa dessas empresas, a Siderbras, há cerca de 2 meses atrás, nós identificamos irregularidades graves no comportamento daquele liquidante e de um membro do conselho que promove a liquidação. Nós levamos o assunto ao presidente e pedimos a substituição desse liquidante e desse membro do conselho de liquidação da Siderbras. O presidente autorizou a substituição. O senhor Argrives segurou a substituição. E outras pressões vindas de todos os recantos desse governo, em todos os níveis. Do liquidante, do conselheiro. Vocês têm os nomes aí? E qual era a irregularidade? O liquidante é o senhor Elcio. Elcio do quê? Daremos os nomes. Nós daremos depois todos os nomes completos. Ele está há 3 anos nessa liquidação, portanto, tempo suficiente para ter já concluído essa liquidação. Um membro do conselho, esses membros, a gente procura, por exemplo, indicar pessoas do quadro de Brasília para evitar viagens diárias, e havia um membro de conselho do Rio de Janeiro viajando 25 dias por mês, em dias como 24 e 25 de Natal, ganhando diárias e ganhando pagamento de hotéis e viagens, como no dia 15 de novembro, quer dizer, então, acumulando dinheiro e vantagens, retardando a conclusão do processo de liquidação e inclusive, promovendo assembleias dos liquidantes, sem nos informar a pauta prévia. E uma das últimas assembleias, eles incluíram, sem o nosso conhecimento, a venda de ações da Mendes Júnior com a Siderbras a preço muitíssimo abaixo, sem submeter a SAF à valorização do preço dessas ações. Consequentemente, se não tivéssemos barrado em cima da hora de se venderem essas ações naquela assembleia, o país, o governo, a administração teria sofrido mais uma sangria de recursos pela venda de ações a preço que não é aquele que deveria ser. E há outras
irregularidades que estávamos buscando comprovar, porque não costumamos fazer denúncias sem poder prová-las em relação ao liquidante. Então essas pressões vieram de todos os lados, de todo esse tempo, e finalmente a última pressão ontem, a visita do ministro do interino do planejamento. Veio me visitar, não para me visitar, ele veio para pedir explicações por que estávamos querendo substituir aquele liquidante. Então, quando há tantas pressões de cima a baixo, de lado direito a lado esquerdo, pedindo a manutenção de uma pessoa comprovadamente cometendo graves irregularidades, bastava isso para ver o grau de pressão para manter essa pessoa, que alguma coisa havia em interesse de não se substituir essa pessoa. Ministra, como é que ficam os ministros que estão ligados assim, mais identificados com a senhora agora que a senhora está tendo? É preciso perguntar a eles, eu não posso falar por ninguém, eu quero falar por mim mesma. Tenho pessoas que tenho a confiança deles e confio neles, tenho identidade de compromisso ideológico com eles, mas é bom perguntar a eles o que eles farão. Há corrupção no governo? Há corrupção, não diria que é do presidente, mas há situações irregulares de corrupção e que não tem havido vontade política, sobretudo dos chamados ministros da Casa, no sentido de corrigir essas distorções e essa corrupção. Por exemplo, no caso dos ex-territórios, nós identificamos, logo que chegamos, um testa de ferro de governadores de ex-territórios que extorquia, que explorava servidores públicos dos ex-territórios, como, por exemplo, o Banco do Brasil fazia transferência de recursos de salário desses servidores, e governadores de territórios seguravam esses recursos, passando 10, 15 dias para poder fazer o pagamento desses salários aos servidores. Imagina, um salário miserável como é esse, e ainda sofrendo o desgaste da inflação por 10, 15 dias, imagino que isso representava de sofrimento, sacrifício e de perdas para esses servidores. Essa pessoa se chamava Getúlio, no seu sobrenome dele. Nós já encontramos 3 sindicâncias aqui na ASAF, anterior a nós, comprovando que essa pessoa havia cometido corrupção e imoralidade, inclusive a sua autonomeação. Ele se nomeou falsificando uma portaria, um ato do então ministro, se nomeando para aquele cargo de administrador dos interesses dos territórios. Era uma pessoa que viajava de avião particular de governadores dos ex-territórios, fazia parte de conselhos de bancos estatais, ganhando para cada reunião que ele ia em aviões do governador, ganhando 10 milhões de cruzeiros por cada sessão que ele participava, acumulando cargos na SAF. Nós afastamos essa pessoa e promovemos um processo de sindicância rigorosa, e isso deve ter interferido e deve ter ferido interesses de parlamentares que inclusive encaminharam abaixo assinado desde que eu entrei, pedindo a manutenção desse servidor. E, portanto, parlamentares certamente hoje envolvidos nessa intriga que levou à minha demissão. O presidente... pelo menos 7 senadores, eu tenho uma lista de 7 ou 8 senadores que fizeram abaixo, entre outros Sarney, tem outros aí. Sarney, enfim, vamos dar todos. Não temos o que esconder. Então vamos dar os nomes de todos. Além de outros parlamentares, deputados e outros parlamentares. Agora, veja, deixa eu concluir minha exposição. Deixa eu concluir minha exposição. Então, não só essa questão dessa pessoa que promovia interesses, era testa de ferro de parlamentares nos ministérios, nos ex-territórios e mais. Nós temos fortes indícios de contratações, de nomeações irregulares pelos ex-territórios, pelos estados que devem ter, faltava a fase final desse processo, feito mais de 10 mil admissões, nomeações, após a data da promulgação da Constituição, que estabelecia que apenas servidores anteriores a 5 de outubro, quando da promulgação da Constituição, que poderiam se tornar estáveis. Eles forjaram dados, possivelmente temos que comprovar isso, admitindo milhares de servidores. Muitos deles certamente não trabalham nos territórios, porque vivem espalhados por aí em gabinetes de parlamentares, governadores, não sei mais o quê.
levamos essa situação, levamos inclusive ao Procurador-Geral da República pedindo a instauração de um processo civil público, de um inquérito civil público para apurar essas irregularidades dos ex-territórios. Infelizmente, o tempo que ficamos no Ministério não nos deu condição para concluir esse processo todo. E temos outras situações. Os imóveis funcionais. Os imóveis funcionais. Nós fizemos há mais de 30 dias atrás, depois de um cuidadoso estudo, um trabalho de fim de semana da nossa assessoria jurídica aqui, o nosso pessoal de São Paulo, realizou um trabalho de pesquisa e elaborou um decreto estabelecendo novas regras e novas normas para disciplinar o uso e ocupação dos apartamentos funcionais. Isso veio para o presidente pediu que eu fosse à Casa Civil, à Advocacia Geral, para poder acelerar. Ele tinha interesse em acelerar a publicação desse decreto, o senhor Argrive segurou. E depois de muita pressão minha, depois de mais de um mês, ele publicou esse decreto. Só que ontem eu recebi dele um estudo feito pela Casa Civil e questionando o decreto que já estava publicado há alguns dias atrás. E é incrível os argumentos que esse estudo da Casa Civil diz para negar o mérito daquele decreto que regulamenta com rigor o uso e ocupação dos imóveis residenciais. Eu pediria ao doutor Zé Eduardo para colocar quais foram os argumentos que chegaram ontem, depois de um decreto aprovado, negando a importância e o valor daquele decreto para regulamentar uma situação que é absolutamente caótica e irregular, que é a ocupação dos imóveis residenciais.